Breve Catecismo de Westminster, pergunta 25. Como Cristo exerce o ofício de sacerdote? Resposta: Cristo exerce o ofício de sacerdote por ter oferecido a si mesmo uma única vez em sacrifício para satisfazer a justiça divina e reconciliar-nos com Deus, e ao fazer contínua intercessão por nós. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, Hebreus 8:1. Cristo tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, Hebreus 9:28. Em todas as coisas, misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos nossos pecados ou pelos pecados do povo, Hebreus 2:17. Também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles, Hebreus 7:25. Agora iremos considerar a doutrina reformada da expiação limitada, um dos ensinos da Bíblia mais frequentemente mal compreendidos. O próprio uso da palavra limitada com referência à morte de Jesus Cristo, ofende algumas pessoas. Podemos concordar que essa palavra não é a mais desejável. Seria melhor falar de uma expiação particular. Entretanto, a palavra limitada ao menos tem o mérito de chamar nossa atenção a uma das verdades mais vitais de toda a Escritura, que Jesus Cristo morreu como substituto de alguns homens e não por todos os homens. Ele morreu para salvar o seu povo dos pecados dele, Mateus 1:21. Para captar esse ensino distintivo da fé reformada, é necessário ver claramente que a expiação ou sacrifício de Jesus Cristo é limitado, não em seu valor, mas em seu propósito. O sangue de Jesus é precioso. É muito maior em valor do que qualquer um pode medir. É de valor ilimitado. E por mais estranho que isso possa parecer, os benefícios da morte de Jesus Cristo são livremente oferecidos a todos os que ouvem o Evangelho, eleitos ou não. Sim, podemos até dizer que se todos os homens viessem a aceitar a oferta de salvação feita no Evangelho, o valor do sacrifício de Cristo ainda não seria exaurido. Contudo, ainda há um limite posto sobre a expiação por desígnio do Pai, e é este: os salvos pelo sangue de Jesus Cristo são somente aqueles que o Pai quis salvar pela morte de seu Filho e aqueles que Cristo quis salvar morrendo no lugar deles. Como Jesus mesmo disse ao Pai em sua oração sacerdotal, assim como lhe conferiste ao Filho autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. João 17:2. Eram teus, disse Jesus, falando de seu povo eleito. Tu nos confiaste, João 17:6. Dou a minha vida pelas ovelhas, João 10:15. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou, e a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que o Pai me deu. Pelo contrário, eu os ressuscitarei no último dia, João 6:38 e 39. E na noite em que foi traído, o nosso Senhor mesmo disse: é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aquele que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, João 17, 9 a 10. Não há dúvida de que nosso Senhor pretendia que os benefícios de sua morte deveriam ser limitados, isto é, limitados àqueles que o Pai lhe havia dado. Em contraste com esse ensino bíblico, há duas outras visões. Uma é a que podemos chamar de universalismo absoluto. Essa visão tem sido sustentada por uma denominação conhecida como Igreja Universalista. Ela ensina que Deus deseja ou decreta a salvação de todos os homens, que Cristo veio para salvar todos os homens e que todos os homens serão salvos no fim. Essa visão ao menos tem o mérito de ensinar que as coisas simplesmente acontecem porque Deus as planeja ou decreta. Ela tem o mérito de dizer que Deus, o Pai e o Senhor Jesus Cristo estão trabalhando no mesmo objetivo e que eles alcançam o objetivo planejado. Mas a Bíblia é tão clara ao ensinar que algumas pessoas perecerão eternamente que ninguém pode sustentar a visão universalista e, ao mesmo tempo, sequer considerar a Bíblia como a verdade de Deus. Ver Mateus 25, 31 a 46 e outros textos semelhantes. Consequentemente, a doutrina do universalismo absoluto foi sempre rejeitada em tempos passados por praticamente todos aqueles que se declararam cristãos. Entretanto, antes que deixemos as considerações sobre essa visão, devemos destacar que ela é muito forte hoje nas denominações liberais e no Concílio Mundial de Igrejas.
Para aqueles que aceitam a Bíblia como a palavra de Deus, há duas visões que têm sido sustentadas. Iremos considerá-las agora. Como uma delas pode ser chamada de universalismo condicional. A outra é o particularismo, que é simplesmente outro nome, talvez até melhor, para a doutrina reformada da expiação limitada. O universalismo condicional ensina que não há uma vontade de Deus, decreto, de salvar qualquer pessoa específica. Antes, de acordo com essa visão, era a sua vontade salvar parcialmente todos os homens, deixando a outra parte da salvação a ser desempenhada pela própria ação deles. Nenhum homem pode ser salvo sem Cristo, em outras palavras, mas Cristo também não pode salvar qualquer homem sem que haja uma contribuição da própria pessoa. Essa contribuição, entre aspas, geralmente é chamada de um ato de livre vontade do homem, pelo qual ele, por sua própria força, se arrepende e crê. Isso é como uma grande e larga ponte, larga o suficiente para todos, alcançando somente uma parte que cruza um rio perigoso. Há espaço para todos, mas somente se eles primeiro mergulharem por suas próprias forças e escalarem a ponte. Bem, essa visão parece atrativa à primeira vista, ela parece tornar possível a salvação de todos os homens. Contudo, mesmo aqueles que sustentam essa visão admitem que somente alguns serão salvos. Assim, não é realmente vantajoso sustentá-la. A salvação que se supõe possível para todos só beneficia realmente alguns. E a coisa terrível é que é necessário negar que somente Jesus Cristo é o autor da salvação, a fim de obter essa falsa aparência de benefício para todos. Então, a verdadeira doutrina é a do particularismo. Ela significa simplesmente que Jesus Cristo se ofereceu como um substituto para certas pessoas em particular. Esse foi o plano do Pai. Ele enviou seu Filho para salvar completamente alguns homens, ao invés de salvar parcialmente todos os homens, assim como o sumo sacerdote, no Antigo Testamento, levava em seu peitoral os nomes dos filhos de Israel, Êxodo 28, 21, quando fazia expiação no tabernáculo. Assim, Jesus Cristo representou não todos os homens, mas somente o seu povo eleito. É como uma grande ponte cujo material cobre todo o rio. Ela não foi projetada para levar todos os homens da metade em diante do rio, mas foi projetada para levar alguns homens por toda a travessia. Eis porque a Bíblia chama Jesus de o autor, bem como de consumador da nossa fé, Hebreus 12, 2. Ele não somente pagou completamente a dívida do pecado do seu povo, mas também enviou o seu Espírito Santo para regenerar o coração deles, a fim de que pudessem se arrepender e crer. É importante destacar, contudo, que esse particularismo é ao mesmo tempo verdadeiramente universal. É universal porque Jesus Cristo representa a gente de toda língua, tribo e nação. Por isso João disse que ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro, 1 de João 2:2. Ele não disse que Cristo morreu por todos os homens sem exceção, mas que Cristo morreu por muitos de todas as nações do mundo e não só por uns poucos de uma só nação. Muitas pessoas falham em interpretar as Escrituras corretamente quanto ao propósito ou extensão da morte de Cristo. Isso porque não veem a diferença entre o tipo de universalismo, a saber, toda e cada pessoa sem exceção, que a Bíblia não ensina, e o tipo de universalismo, isto é, alguns de toda tribo e nação que a Bíblia ensina. E é como base neste verdadeiro universalismo, que é também ao mesmo tempo particular, que podemos oferecer uma salvação completa a todos os homens no Evangelho. Podemos e devemos pregar o Evangelho a todas as nações, porque Deus tem alguns em cada nação por quem Cristo morreu. Podemos chamar cada indivíduo ao arrependimento e fé no Evangelho, pois ninguém sabe quais nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. É somente quando sustentamos essa doutrina da expiação limitada que podemos conhecer a alegria e a certeza da salvação que nos é ensinada na Bíblia. Paulo diz: o Filho de Deus me amou e a si mesmo se entregou por mim, em Gálatas 2:20. Ele poderia dizer isso se Cristo não tivesse morrido por ele em particular e como um substituto pessoal. Este é, de fato, o cerne da questão. O crente diz: pequei, sou culpado e não posso ser salvo, a menos que haja alguém disposto e capaz de receber minha punição e obter para mim salvação. Para me salvar, Cristo
prestou obediência ativa e passiva. Em sua obediência ativa, obedeceu a todos os mandamentos de Deus por mim, como eu mesmo deveria ter feito. Em sua obediência passiva, sofreu em meu lugar todo o castigo que a mim cabia. E é só porque ele realmente fez isso por mim que posso ter certeza de que Deus jamais irá lançar-me de sua presença. Este é o cerne do particularismo do Evangelho.